Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC e do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, clique no sininho para receber notificações de novos programas e também avise os amigos, familiares para entrarem também no nosso canal. Toda quinta-feira, um novo programa Farofa Crítica, com entrevistas novas e com muitas novidades importantes. E no Farofa Crítica de hoje, nós receberemos aqui Luana Alves. Luana Alves é vereadora aqui em São Paulo, pelo PSOL. Ela é militante do PSOL há 10 anos, educadora popular, trabalhadora da saúde e também do Emancipa Saúde, a rede de cursinhos Emancipa e na área de saúde. Luana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Obrigada, professor Denis. Eu queria, primeiramente, conversar com você. A gente está aí nesse debate muito forte sobre o racismo estrutural. Né? Eu sei que recentemente a sua corrente no PSOL lançou uma publicação sobre racismo estrutural, marxismo e racismo. Conta pra gente o que estão discutindo sobre racismo e por que é importante esse debate. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho do Farofa Crítica. Fico feliz de ter sido chamada aqui para conversar. Denis é uma referência bastante importante, para o movimento negro, pela sua atuação política, etc. E é bom a gente ter um tempinho de conversa, né? Falar sobre racismo estrutural, eu acho que é dever de qualquer pessoa que se propõe a mudanças na sociedade brasileira, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental. Não precisa nem ser revolucionário, socialista, para entender que o racismo estrutura a sociedade brasileira, né? Do ponto de vista social, econômico, subjetivo, cultural. Então, isso é um ponto importante. A gente sabe que existem visões de entendimento do que é o racismo muito individualistas, né? E que acho que a primeira diferenciação que se faz é essa. É compreender que o racismo não é um comportamento do racista, né? Que não é uma palavra, um xingamento, é também, mas significa uma forma de estruturação da sociedade, inclusive do mercado de trabalho, enfim, da sociedade brasileira e mundial, na verdade, né? Se a gente for pensar na configuração do capitalismo, hoje, como ele está, ele começa, né? Ele se inicia a partir de uma operação ideológica e concreta, que é de colocar que determinados grupos sociais, pela sua cor de pele, pela sua origem geográfica, enfim, são menos humanos do que outros. E a partir daí você consegue justificar escravização, exploração, desumanização, coisificação, que vão criar as bases concretas mesmo para uma concentração dos meios de produção, assim, na prática, né? Tentando resumir muito. Então, eu acho que é importante a gente poder ter essa visão. E a gente e isso eu sempre compartilho com o professor Denis, a gente que é marxista, né, a gente que entende a realidade, a história do mundo e pensa o futuro a partir das lentes do materialismo histórico dialético, e principalmente a gente que está no Brasil, a gente tem que entender a importância do racismo. Né? Inclusive ver o quanto que o movimento negro, o movimento indígena é estratégico, né? Chave para a gente superar esse sistema. Então é isso, eu sou do MES, né? Movimento Esquerda Socialista, que o professor Denis conhece há muito tempo, bem antes de eu ser do MES, e olha que eu estou no MES há 10 anos, o professor Denis conhece há muitos anos, mais tempo do que eu. A gente é uma corrente que, assim como várias, assim, sendo muito, muito franca, sempre foi, também teve dificuldades, assim como grande parte da esquerda brasileira, de ter formulação teórica. Né, por que isso acontece, Luana? Olha, eu acho que tem a ver, muitas vezes, com uma visão de classe trabalhadora um pouco engessada. Tá. Assim, de não entender, por exemplo, o precariado, as classes mais precarizadas que não estão, por exemplo, num ambiente, que não estão integradas no mercado de trabalho formal. Perfeito. Que não entendem como potencialmente revolucionárias, né? Então, você vai ali, até o trabalho sindical. Como é que você vai fazer trabalho sindical com informal? Tá. É mais difícil, assim, com quem é quase que E com a reforma trabalhista recente, agora piorou muito. Piorou muito, né? Piorou ainda, né? E sem contar que, às vezes, tem a ver com uma origem social mesmo, da maioria das pessoas. Então, é isso, né? A esquerda brasileira, muitas vezes, se dedicou muito para estudar detalhes do leninismo, e eu acho que isso não tem problema nenhum, eu sou fã de estudar detalhes do leninismo, mas, às vezes, elaborou pouco sobre como o racismo estruturou a sociedade de classe brasileira. Assim, ou como a luta antirracista é parte da luta da classe trabalhadora brasileira. Né? Você não acha, assim, que existe uma pouca compreensão ainda da parte da esquerda brasileira sobre essa formação histórica do Brasil, do escravismo, do capitalismo, isso não está muito bem debatido?
Eu acho que sim. Eu acho que falta muito debate e o debate leva ação, né? Eu acho que é importante a Lélia, né, que o senhor é uma grande referência também. A Lélia, ela falava, né, que às vezes uma parte da esquerda brasileira, né, negava isso por recalque ou por algum tipo de mecanismo quase que subjetivo, assim, né? Porque também é ter que se entender num certo lugar, né? Então, eu acho que às vezes, assim, que às vezes sempre falta muito. Eu já vi, por exemplo, faz tempo, não foi de ninguém do meu grupo do mês, felizmente, mas eu já ouvi da boca de, enfim, autodeclarados marxistas, frases do tipo, a luta de classes começou com a vinda dos anarquistas italianos. Sim. No início do século XX, é um negócio de você arrepiar a espinha, né? Assim, o que é isso? A luta dos quilombos. A luta não é luta de classe, assim, né? A luta dos escravizados que sempre a Inconfidência Baiana, por exemplo, a Revolta Popular. A cabanagem, que eu estava esses dias olhando os números da cabanagem no Pará, né? Matou 30% da população paraense na época. Isso é um número de revolução, né? O que foi a Revolta dos Malês. Então, tudo isso tem a ver com a revolta de classe, né? E é antes da vinda da indústria brasileira. Então, eu acho que entender isso é importante, assim, né? Eu acho que e a ideia desse livro, né, do Marxismo Negro, é a gente conseguir avançar na elaboração. A gente tem avançado na nossa prática, então a gente tem tido muito trabalho antirracista, com mandatos de negros e negras, um trabalho popular como a Rede Emancipa, trabalho no campo, mas é isso, né? A gente vai avançando, vai fazendo, mas a gente tem que uma hora parar, sentar e formular, assim. A gente teve nos últimos, acho que desde 2003, né, com as ações afirmativas, as cotas, né, a presença maior de negros e negras nas universidades. Então, hoje nós temos uma geração de intelectuais negros e negras, né, que estão se formando, se formaram, estão na pós-graduação. Então, esse debate entrou na universidade. Entretanto, a gente observa, né, que, ao entrar na universidade, existe também uma contaminação ideológica, né? Não por culpa da universidade, também, né? Não só isso, mas que o debate ideológico ele persiste. Então, existe uma perspectiva liberal também, né, na discussão do racismo. Como é que você enxerga esse debate? Por exemplo, de achar que a questão racial é meramente identitária. Como é que você vê esse enfrentamento? Olha, eu acho que, inclusive, o livro do Marxismo Negro é para dialogar e é para mostrar outra alternativa, né? Porque é isso, na universidade você acaba, muitas vezes, caindo num discurso que é individualista, que é o que a gente pode chamar de identitário na medida de que nega a estrutura e vai muito na identidade, e que, no limite, nos leva a um pouco beco sem saídas, assim, né? Apesar de poder aliviar alguma dor, né, ali naquele momento. Então, eu até consegui entender, né? Eu lembro quando eu entrei na USP, eu entrei na psicologia em 2012, e eu vi muitíssimo pouquíssimos alunos negros, assim. E era muito fácil você cair numas de, assim, entender que, não, eu vou aqui juntar no coletivo negro, que tem 10, 15 pessoas, e esse vai ser a minha militância. Mas isso é uma coisa que, assim, que mudança estrutural se produz com isso? Você pode melhorar um pouco a sua vida individualmente, né? Você pode, sei lá, andar com pessoas mais legais, que você não vai ouvir piada racista, que você não vai ouvir. Mas, por outro lado, também é um pouco uma negação da luta coletiva, de certa forma, assim, né? Então, assim, eu consigo entender até de uma certa fase, assim, da vida, que essa juventude que está entrando, assim, né? E de entender que, às vezes, esse é o caminho, mas, assim, é um negócio que, às vezes, não vai virar, né? Não vai virar em mudanças. E isso é uma coisa importante. Ou então, uma visão até antimarxista, que é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que já teve mais em alta. Mas eu acho que hoje até tá menos essa onda, mas tem muito isso de dizer, nossa, Marx era um branco que nunca pensou sobre os negros. Isso não é verdade, do ponto de vista histórico. É racista. Nossa senhora. Assim, é uma coisa que simplesmente não é verdade. E também, Marx não é um dogma, né? Marxismo tem que construir um pensamento, uma teoria, né? É um método, né? É um método, isso. E aí é isso. Então, eu vejo também esse discurso, que é um discurso... que é aquele discurso pretos no topo, né? A favela venceu. A favela venceu. Mas até uma coisa pra gente pensar. Eu sempre dialogo isso com as pessoas que falam, nossa, pretos no topo, quem que tá na base? Se tem topo, tem base. Assim, se tem alguém em cima, se é uma pirâmide, você tá no topo, pô, quem que tá embaixo? São os nossos, entendeu? Então, é o tipo de coisa pra gente refletir, né? Em relação a essa discussão do feminismo negro, né? Como é que você enxerga isso? Né? Que há também uma forte presença dessa visão liberal, né? Então, a gente observa que é uma presença muito grande de pensadoras norte-americanas, são excelentes, né? Não estou negando, mas hoje um pouco mais, né? Conhecimento de pensadoras importantes, como a Lélia Gonzalez, né? A própria Beatriz Nascimento. Como é que você vê isso?
Olha, eu acho que é trágico como a gente acaba tendo pouco acesso e pouco se debruça pouco sobre as historiadoras de Brasil, sobre as pensadoras do Brasil. Assim, acho que a própria Lélia, né, que tem uma produção gigante e que é uma das grandes pensadoras do capitalismo brasileiro, da sociedade de classes brasileira, que a gente não considera, né? A gente acaba vendo muito... E quem chamou a atenção foi uma americana, Angela Davis, né? Veio ao Brasil e falou assim, ali é Lélia Gonzalez. Pois é. Ela que disse. Ela falou, por que vocês estão me chamando? Por que vocês ficam me chamando pra tudo? Vocês têm Lélia, eu aprendi com Lélia, né? Ela falou isso, assim, né? Que ela é marxista, inclusive. Então. E aí é isso, assim, é um negócio que você vê. Eu acho que é importante a gente conseguir resgatar essas autoras, produzir também, dar espaço para as mulheres pretas que estão produzindo hoje, mesmo fora da academia, que estão se esforçando para conseguir elaborar. Eu acho que é importante a gente conseguir ter isso, assim, e tentar evitar também uma coisa essencialista. Às vezes eu vejo, tinha um debate na época que eu estava na universidade, entre feminismo negro e o mulherismo africano. Certo. Ainda que eu não consiga... eu não sou uma especialista em mulherismo africano, tá? Então, não consigo dizer com detalhes. Mas, às vezes, eu via uma coisa de uma essencialização de mulheres pretas. Assim, que eu achava muito preocupante. Ou, então, fazer uma associação entre, nós somos mulheres africanas em diáspora e vamos viver tal qual as mulheres africanas. Gente, assim... Primeiro que, assim, a África é gigante, né? Existem muitos povos africanos. É um assim, continente. É um continente, assim, é muito diferente de um pedaço da África para o outro. E outro que, assim, na universidade mesmo eu convivi com muitas mulheres africanas e, assim, elas mesmas achavam uma coisa que não tinha nada a ver, assim, sendo muito sincera. Porque não tinha a ver mesmo, assim. Nem elas queriam isso. Não, porque é outro fazer histórico. Eu acho que é importante se entender, sim, enquanto uma parte socialmente e politicamente minoritária do Brasil. Acho que isso é muito importante. Mas entender que nós estamos em outro contexto. Também. Vamos sair um pouco da universidade. Assim, agora em novembro, né, nós tivemos o relatório aí da Rede de Observatórios de Segurança Pública, que mostrou que 80% dos mortos pela polícia em 8 estados pesquisados eram pessoas negras, né? Então, o negócio é absurdo. Então, é isso, né? A bala enxerga a cor, né? E é um problema já histórico, né, da violência policial contra a população negra. A própria MNU foi uma das bandeiras da Fundação da MNU foi a luta contra a violência policial. E veja, é interessante a gente pegar isso, né? Acho que é um debate importante. Nós tivemos, ao mesmo tempo, né, nesse processo todo, claro, houve o avanço do fascismo, com o Bolsonaro, tudo isso, mas também um avanço, né, de forças que dizem progressistas nos governos estaduais, né? Então, hoje, a polícia militar que mais mata é da Bahia, que é governada há 5 gestões pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que você enxerga isso, né? Essa entrada, né, na dimensão institucional, o governador do PT, inclusive, é um descendente de indígena, de negro também, no Jerônimo, né? Como é que você enxerga isso, né? Alcançou o espaço institucional, mas ainda continua esses processos estruturais de opressão. É uma boa pergunta. Vale 1 milhão. De mais de 1 milhão. Eu acho que uma política reformista de conciliação não serve ao povo negro. Certo. Assim, em resumo, não vai resolver nossos problemas. A gente, no meio da negociação, da conciliação, alguém fica para trás na conciliação. Tá. Assim, né? Nessa coisa, porque é esse discurso que se faz. Porque você não pode querer tudo. Porque você, né, a governabilidade, né? Eu entendo, eu tô no parlamento. Eu faço negociação o tempo inteiro, normalmente eu perco. Porque aquele é um Minoria. espaço... minoria. Assim, então, assim, eu super compreendo mesmo que você tem que fazer debate se você tem uma proposta reformista da sociedade. Só que cabe a nós entender, cabe a nós, defensores da vida do povo negro, que essa é uma proposta de meio, né, de reforma, de o que for possível, que vai produzir a continuidade da nossa morte. E ponto. No meio da negociação, nessa coisa de ceder um pouquinho, avançar um pouquinho, é sempre a gente que fica no ceder um pouquinho. Assim, é sempre o debate sobre segurança pública, é sempre o debate sobre a não desmilitarização das polícias, sobre a não descriminalização de drogas, sobre não falar sobre o encarceramento em massa. É sempre isso que é considerado polêmico. Nós vamos avançar aqui numa parte, nessa parte não mexe porque os conservadores não vão gostar, eles são base de apoio do Congresso do governo Lula. É sempre isso. Assim, mas aí é isso, é um pouco de escolha que se faz, né? Então, o que a gente vai atrás? Como que nós vamos atrás disso? Eu acho que tem que ser com muita luta, muita mobilização popular, encher as ruas, pressionar o governo. Assim, isso é muito importante. Então, a PM da Bahia, aquilo ali é um negócio brutal. E o pior é as palavras. Eu vi o vídeo do Jerônimo, logo depois que teve a última chacina. Defendendo a polícia, dizendo que quem estava falando não entendia da Bahia, entendeu? A gente entendeu que dezenas Até o assassinato da mãe Bernadette também, né? Foi bem terrível, né? Foi bem terrível, foi bem terrível. Entendeu? Então, foi muito ruim, assim. Então, esse tipo de coisa é bem preocupante, assim.
É isso. E você acha que a gente tem que, o movimento negro deve começar... Ele já fez isso já, né, tempos atrás, né, mas perdeu um certo momento aí. Tem como o horizonte do socialismo? Eu acho que sim. Eu acho que é importante que a gente tenha um horizonte do socialismo. Tem gente que não gosta, né, dessa palavra, diz que é coisa de branco. E eu fico pensando, gente, dá o nome que vocês quiserem também, entendeu? A gente está falando de um sistema econômico que não tenha a propriedade individual dos meios de produção, a propriedade particular dos meios de produção, que tenha uma economia que seja voltada para a maioria da população, que invista em formas horizontalizadas de gestão do mundo do trabalho, que entenda uma relação com a natureza que não seja agressiva, que não seja de exploração atrás de exploração, mas que seja de forma sustentável, que não seja baseada no agronegócio sem fim, assim, que seja baseada exatamente no modelo de segurança, que não seja militarizado, que veja a população como inimigo interno, mas seja comunitário, civil. Então, assim, formas de mudança estrutural. Assim, isso é uma coisa importante para a gente entender, né? Ter como horizonte socialismo. Inclusive, eu vejo que isso tem, pelo menos de quando eu estava na universidade. Eu participei do movimento estudantil daqui, Denis. Então, para mim, sempre foi até eu tinha uma posição, às vezes, muito delicada. Que eu era das organizações negras e eu era dos coletivos ligados ao DCE. Tá. Eu sempre ficava meio na metade, assim, né? Era um negócio difícil, assim, eu ficava na mediação. Eu tive na luta por cotas, fui parte da vitória. Mas aí eu sinto que hoje, toda vez que eu venho para a universidade, converso com o pessoal do Coletivo Juntos, que me formou politicamente, eu vejo que hoje, grande parte da juventude preta, que está organizada politicamente, é muito mais pró-socialismo. Tá. Acho que existe, falando de forma muito franca, um crescimento preocupante do neo-stalinismo. Assim, mas que por Como outro lado... Como é esse neo-stalinismo? Grupos que são stalinistas e que estão crescendo bastante, né? Na juventude preta, inclusive. Tá. Assim, que estão organizando. Eu estou vendo que estão em crescimento, mas que eu acho que às vezes faz um debate com alguns problemas. Assim, né? Faz um debate um pouco democrático. Por exemplo, eu vejo alguns desses grupos tendo posições em relação ao debate de drogas que eu acho um pouco ruins, assim. Um debate que, para mim, cai no moralismo. Tá. Assim, né? Cai numa coisa quase que... Uma condenação. Uma condenação individual, tá. Entendeu? Não entender a coisa como um processo inteiro. Tá. Mas, por outro lado, é isso. É uma situação diferente. Quando eu estava no movimento estudantil, isso não tinha. Tá. A nossa disputa era com a galera liberal. Tá. Era com a galera, assim, que estava falando fora partidos, pretos no topo. Ou você tá com a gente ou tá com eles. Era meio isso, assim. Comigo era... Às vezes, eu tive muitos amigos, né? Pessoais até, que são... sempre foram mais liberais. E falavam, não, Luana, acho que você tem que... Ou tá com a gente ou tá com esse pessoal aí do partido que você tá, entendeu? Assim, era uma coisa... Essa parada, assim. Então, acho que tá diferente. Mas eu acho que é importante a gente retomar o horizonte de mudança de sociedade, isso é muito importante. E como fazer isso numa situação que, evidentemente, né, socialismo implica um processo de transformação radical, mobilização popular, né? Como fazer isso numa situação que a classe trabalhadora ela está pulverizada, precarizada, já não é mais aquela classe operária da indústria que é concentrada, né? Hoje o trabalhador é o quê? É o motoboy, né, que trabalha sozinho, né? É o trabalho precário, trabalha no comércio. Como é que a gente faz isso? Essa é a pergunta mais difícil. Essa é a pergunta de 2 milhões. E tá aumentando a dificuldade aqui. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente compreender, né? Que ainda que tenha uma diminuição, talvez, do tamanho do papel da parte industrial, assim, você tem muito trabalho. As pessoas estão trabalhando como nunca. Então, assim, vivendo pouquíssimo, assim, vivendo com o seu tempo livre, com o seu tempo do seu direito ao ócio, assim. Então, as pessoas estão ficando muito tempo na produção. E eu acho que reforçar que trabalho é muito importante. Então, por exemplo, eu tive na Câmara, na CPI dos aplicativos. Foi um trabalho muito interessante, estou em diálogo constante com trabalhadores de aplicativo que se organizam politicamente. E, assim, não tem um sindicato unificado, mas tem, de forma muito crescente, uma consciência de classe. Inclusive, até, olha que curioso e que é uma coisa até irônica, né? Grande parte dos trabalhadores de aplicativo que eu converso, eles sabem de mais-valia na prática. Porque eles veem ali, toda hora que você vai fazer a entrega, você vê ali o quanto você pagou.
E o quanto que é a sua hora. Você vê a mais-valia no cálculo do seu celular. Assim, então, eles têm esse entendimento muito fino. Eles podem nos chamar de mais-valia, mas eles entendem perfeitamente que é exploração, que é abuso. A diferença é que entra e vê quando recebe. Sim. Tá vendo ali. Ele vê ali direitinho, assim, o que é. Então, ele vê exatamente que é uma produção que você gera lucro para alguém, né? Então, você está trabalhando, você está gerando produção. Serviços é também muito parecido. Assim, né? Você vê ali as pessoas trabalhando. Eu acho que fica mais difícil a organização por uma questão talvez física, geográfica. Não é todo mundo na mesma unidade fabril, Sim. assim. Você está circulando, você está rodando. Isso dificulta, mas eu acho que a questão é a gente pensar novas formas de organização, assim, também. Acho que o sindicato é muito importante. Não sei se você está acompanhando as greves nos Estados Unidos mais recentes. Sim. Assim, eu acho que isso é um negócio de horizonte muito grande. Porque são greves ligadas a setores muito precarizados. Não são greves industriais. Sim, são precarizados, né? São greves de setores precarizados, assim. E muitos com sindicatos. Então, assim, você vê que existe uma movimentação também, né? Quando teve break dos APPs, não tinha sindicato. Assim, tinha, mas assim, não era a força... Sim, central. Central, assim, né? Entraram ali no apoio e tal, né? Você vê grupos que... Ambulantes, por exemplo. Eu tenho dialogado muito com ambulantes. Tá. Assim, né? E de ambulante não tem... É o precário do precário que não tem nenhuma representação. Mas estão se organizando. Às vezes, se a polícia tem dia que a polícia pesa muito, eles vão e fecham uma parte da avenida. Assim, é isso, é organização, entendeu? Agora, o negócio é como a gente consegue estar em todos esses espaços, enquanto socialistas. Ganhar lideranças desses grupos. E a relação com essa dimensão institucional, né? Ser vereadora, como é que deve ser? Como é que você organiza esse trabalho institucional que implica, você falou, negociação no parlamento, né? É um parlamento que ali é conservador e toda essa ação é do movimento social. Olha, é sempre uma coisa meio híbrida do tipo do trabalho, né? Eu acho que uma das coisas que mais me mantém com o pé no chão, sendo vereadora, é ser de uma organização política. Eu acho que é muito difícil, imagino que seja muito difícil ser um vereador de esquerda que não é de um grupo, assim, né? Que não pertence... É uma organização. Então, assim, eu consigo ter bastante noção de prioridade, assim, né? Na Câmara, é um espaço que, às vezes, a gente consegue ter algumas vitórias, e é importante sempre avaliar onde dá, onde não dá. Por exemplo, a gente teve esse ano uma vitória grande, que foi um projeto de lei chamado Escola Sem Racismo, que é da formação em educação antirracista, em igualdade racial, para todos os professores da rede pública e privada de São Paulo, 8 horas anuais. Perfeito. Isso é algo que não tinha. Sempre teve a formação, o currículo antirracista, mas nunca foi obrigatório. Nós conseguimos aprovar, dialogamos com o prefeito e sancionamos. Assim, isso foi um negócio que vai valer a partir do ano que vem. Para nós é muito importante. Foi uma vitória, a gente avaliou que ele dava. Tem pontos que a gente avalia que vai ser difícil. Assim, a gente conseguir. Está votando agora a lei de zoneamento. Eles têm ampla maioria. O que a gente vai fazer? A gente sabe que ali não vai dar para ganhar no voto. Nós vamos partir para a desmoralização. É isso. Quando teve o plano diretor da cidade, que é um pouco o início, né, do zoneamento, foi um plano diretor para as construtoras e para as grandes investidores da especulação imobiliária. E eles tinham muita maioria. E assim, tinha mobilização contra, mas não era uma mobilização massiva. Você não botou 10 mil pessoas na Câmara Municipal para ser contra. Alguns grupos de vanguarda foram e tal. Mas ali, o que eu entendi que precisava ser feito naquele momento? É claro que a gente batalhou para tentar mudar, melhorar, mas sabia que tinha poucos passos de melhora, a gente partiu para os crachos. Eu coloquei um cartaz dizendo que o Ricardo Nunes era especulador imobiliário. Eu coloquei um cartaz com a cara dele ali no meio do plenário, criei uma confusão, assim, porque tinha a ver com você conseguir denunciar. Assim, aquele espaço é espaço que você vai vendo qual a tática que você usa, né? Se é a tática de negociação, se é a tática da denúncia pública, se é a tática... Você vai um pouco sentindo, né? E é um sentido que não é sozinho. Você avalia junto com os companheiros, né? Mas é um pouco isso, assim, você vai entendendo onde você pode ir apresentando aquele espaço para as pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito de receber estudante de escola, recebo muito. É muito bom, assim, dialogar e falar para eles, aqui que vota, como que funciona, o que é o orçamento, né? Como que essa votação tem a ver com o salário do professor. Assim, então, tudo isso a gente é bom de fazer até por esse debate mais democrático, que a gente sabe que acumula, né, para um movimento de mudança de sociedade. Falar um pouquinho agora para terminar, a Rede Emancipa, né? Que você faz parte, você teve um papel importante, né? Qual o trabalho que a Emancipa tem realizado? Conta pra gente um pouquinho. O Emancipa é parte exatamente desse avanço de consciência de classe. Assim, né? Então, o Emancipa é um movimento de educação popular que tem lado político, né? Então, não são cursinhos pré-universitários, mas não é cursinho só para os estudantes passarem, só para formar, né? Tem o sentido de conseguir batalhar por uma mudança de mundo, né? Tanto que um dos princípios da Rede Emancipa é ser contra o vestibular, contraditoriamente. Assim,
Assim, apesar de ser... a gente sempre fala isso no primeiro dia para os alunos. A gente é contra o vestibular. Eles abrem o olho, assim. Mas é uma coisa que é importante, porque tem... Existe, né? Existe, vai fazer o quê? Mas é importante que eles saibam que pode não ser assim. Certo. Assim, que tem país que não é assim, que é uma ferramenta que foi feita para elitizar, que foi feita para excluir o povo negro, que foi feita para excluir a população trabalhadora. A Argentina não tem, né, parece, né? A gente não tem. Não tem. Espero que continue não tendo, né? Agora com esse cara aí, sei lá. A gente nunca sabe, né? Aí, Vamos ver, né? Vamos ver. Então, é parte dessa luta, né? De trabalho, de consciência, de classe, assim, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer, por exemplo, que hoje na organização que eu faço parte, temos como dirigentes, dirigentes estaduais, dirigentes nacionais, ex-alunos da Rede Emancipa. Assim, então, isso é gente que entrou no curso em 2011 e hoje é dirigente estadual da corrente, é dirigente nacional da corrente. Então, para mim, isso é uma coisa que me deixa muito orgulhosa, assim. Porque tem a ver com esse entendimento, que não é um trabalho de base deles, porque existe esse problema. Inclusive, já deu polêmica na Rede Emancipa também. Trabalho de base não é qualquer trabalho de base. Assim, trabalho de base em si, até as igrejas conservadoras fazem. Sim. Tem que ser um trabalho... E fazem muito, né? E fazem muito, inclusive. Mas é um trabalho de base que acumula para uma hegemonia política. Certo. A gente fazer um trabalho de base anti-hegemônico significa ter uma proposta radicalizada, inclusive na rotina do trabalho, assim. Então, dialogar, colocar coisas que são polêmicas. E você vai debatendo, vai dialogando. Isso fazer, mesmo que seja incômodo, às vezes. Assim, isso é fazer um trabalho de base contra-hegemônico, que é o que a Rede Emancipa faz. O que tem, assim... quais são os maiores incômodos que você tem observado, assim? Que tensões acontecem muito? Ai, Denis, você quer saber coisas? Não, agora eu fiquei interessado. Então... O que acontece... Assim, machismo, assim... machismo também, muito machismo. Mas tem também, Denis, além do machismo, um certo entendimento de confundir trabalho de base com estar na base, que é diferente, que é confundir trabalho de base com responder a necessidades imediatas. Então, por exemplo, a Rede Emancipa sofre muita pressão para conseguir resolver problemas de vários aspectos da vida dos estudantes. Certo. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve que se virar para arranjar cesta básica, para arranjar... Porque... especialista, né? Acaba sendo, um pouco, mas esse não é o foco. Entendeu? A Rede Emancipa não é uma ONG. Assim, em resumo para você, entendeu? É um movimento social. Mas tem essa demanda, é demandado para isso, né? É demandado para isso, demandado para isso. Mas aí é importante a gente saber também qual que é o nosso papel. A gente vai... porque, assim, qualquer grupo que cresce sofre pressões. Né? E, principalmente, qualquer grupo que cresce para o trabalho social sofre pressões. Isso é da vida, é da política. Assim, então, sofrer pressões, inclusive, para ser menos movimento social e mais ONG. Assim, entende um pouco o que eu estou te dizendo? Não, entendi, correto. Então, a gente conseguir não travar o crescimento do movimento, de forma nenhuma, mas compreender o nosso papel, compreender que nós vamos ser contra-hegemônico, que não vamos deixar de falar, por exemplo, de fim do vestibular para os estudantes. Entendeu? Que não vamos deixar de falar sobre a questão socialista para os estudantes. Certo. Que não vamos deixar... E que nós vamos ter lado. Não vai recuar para poder só bater apoio. Não vamos recuar. Não vamos recuar só para ter apoio. E, principalmente, não vamos recuar para ter apoio econômico. Certo. Então, isso é uma coisa importante. E, obviamente, combater machismo, combater racismo. Então, porque é muito interessante isso que você está colocando, né? Porque eu tenho observado, assim, está tendo uma pressão muito forte... até de bancos, né, para ter projetos na periferia, né? Banco Itaú, Santander, né? Querem, eles querem. Financiando, né, projetos. Eles super querem porque para eles é bom, assim, né? E não é que a gente também vai ficar passando fome e com o pires na mão, mas eu acho que, assim, nada é de graça, né? Sim, claro. Então, quem paga a banda escolhe a música. Então, assim, a gente, quando vai pensar movimento social que amplifica, isso é muito sério, né? Eu estava estudando, esse tipo de impasse, é o impasse que MTST vive e viveu, que MST vive e viveu, que movimentos amplos, que é Educafro viveu. É Educafro, é verdade. Que depois virou a UNEA por um certo momento, né? Então, assim, à medida que os movimentos crescem, eles vão, né, vão sendo pressionados, assim. Isso é algo que é importante da gente conseguir, claro, né, vão ter problemas, vão existir, mas o que vai ser importante é a gente conseguir manter os movimentos sociais que têm um caráter revolucionário com seu caráter revolucionário, com seu caráter antissistêmico. E isso implica em tudo. Isso implica em política de financiamento, em política de direção, em política do que vai ser passado para os estudantes, do qual que vai ser a política para os coordenadores, qual vai ser a política para os professores. Então, é isso, entendeu? É um pouco essa questão, mas eu acho que é importante que a esquerda como um todo consiga ter esse debate. Porque também não adianta a gente falar só pra gente mesmo.
mesmo. Lógico, né? Assim, Na bolha. Não adianta a gente ficar na bolha, né? Eu vejo que tem grupos políticos na forma partido muito sérios, mas que ficam só na forma partido também, assim, né? Que não encaram as contradições da sociedade. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, eu sempre fiquei, né? Principalmente na época que eu estava na luta por cotas aqui, na USP, eu rodava muitos cursinhos do Emancipa para fazer círculos sobre cotas sociais e raciais na USP. E, normalmente, toda vez que eu chegava, era um quiprocó. Porque os estudantes eram contra cotas. Contra cotas. E que bom que eles estavam no Emancipa. Assim, era o momento da gente debater. E a gente não vai, assim, pra mim era maravilhoso. Pra mim era a confirmação... É, o debate, né? Debate. É a confirmação de que eu estou no lugar onde eu devo estar. Que é assim, sabe? Que é falando pra fora, que é dialogando, que é debater, que é apanhando às vezes. Mas que é justamente conseguir trazer e dialogar e colocar uma disputa de consciência. Luana, querida, show de bola. Agora, Obrigada. assim, a gente sempre termina aqui o programa com o merchan do bem. Você olha para a câmera lá, quem quiser conversar mais com o seu mandato, o seu site, o Emancipa. Sim. Pessoal, primeiro agradeço a Farofa Crítica, agradeço ao professor Denis, uma pessoa que é muito importante mais uma vez. E, para acessar o que o mandato faz, é Luana Psol tudo junto, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no TikTok. Tem essas redes. E também a Rede Emancipa, você pode procurar no Instagram, tá? Rede Emancipa, que é a rede mais forte. Se você quiser, inclusive, estiver aqui na região de São Paulo, metropolitana, sempre precisamos de professor voluntário. Vamos começar já. As aulas é sempre uma questão, porque é um trabalho que, assim, não tem como pagar professores, porque é gratuito para os estudantes. Então, principalmente se é uma pessoa que tem uma visão progressista, que tem uma visão de mudança de sociedade, que entende que a esquerda tem que estar com o pé no trabalho de base, eu te chamo também para, se puder, dar aula, assim, de uma forma voluntária, mas não é um voluntário assistencialista. É um voluntário de um movimento social. Então, isso é bem importante. É mais convidado. Obrigado, querida. Imagina. Show de bola. Obrigada, professor. Valeu. Imagina. Então, Farofa Crítica hoje conversou com Luana Alves, vereadora do PSOL, que falou sobre racismo, sobre violência policial e muita coisa importante. E mais do que tudo ainda, falou sobre socialismo. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, clique no sininho para receber notificações e avise amigos, familiares para acessarem o canal Farofa Crítica. Até o próximo programa.